Olá, sejam bem-vindos ao podcast A Culpa do Bartolomeu. Aqui é Thiago Baldin, falando diretamente da Austrália, onde nós vamos trazer opiniões e mostrar para o mundo que todos os problemas do Brasil, quiçá do mundo, vieram de Portugal. E o verdadeiro culpado foi Bartolomeu Dias, o navegante da Esquadra de Cabral. Bem, comigo está aqui Ricardo, porque se eu vou acusar Portugal de algo, eles precisam de um advogado de defesa. Ricardo, seja bem-vindo e nos conte um pouco sobre quem foi Bartolomeu Dias. Olá, Tiago, obrigado por este convite. Não tenho a certeza que serei o melhor advogado que Portugal pode ter. Veremos durante as nossas conversas. Bartolomeu Dias, ironicamente, dobrou o Cabo da Boa Esperança pela primeira vez em 1488 e acabou por morrer ao largo do Cabo da Boa Esperança, depois de passar pela costa do Brasil. Portanto, vamos ver de quem é a culpa de Bartolomeu ter falecido, Tiago, no ano de 1500. Muito obrigado, Ricardo, por essa explanação veloz sobre Bartolomeu Dias, o verdadeiro culpado da merda que acontece nos solos tupiniquins. Vamos à pauta do dia. Olá, Ricardo, novamente. Você sabe o que está acontecendo na Austrália ultimamente, não é? Tá tudo pegando fogo, tá um inferno na Terra. Koalas morrendo, cangurus saltitando fugindo dos fogos. Equidnas em chamas atravessando ruas. Está algo muito triste. Mas eu gostaria de usar esse espaço para poder explicar para o Brasil e para, quem sabe, o mundo, e para, quem sabe, a população de 14 pessoas de Portugal, o que está acontecendo aqui. Ricardo, você poderia dar uma introdução rápida sobre como estão os incêndios na Austrália? Bom, Tiago, em primeiro lugar, corrigir os teus números, porque neste momento existem 13 pessoas em Portugal, porque a pessoa mais idosa acabou de falecer neste momento, à espera de consulta no Serviço Nacional de Saúde. Portanto, verifica os teus números antes de vires para aqui com, informações erradas. Sobre os incêndios na Austrália, estes incêndios estão de longe entre os piores de que há memória, pelo menos no último século, sem dúvida. Já morreram pelo menos 25 pessoas desde o início destes maiores incêndios, por volta de setembro do ano passado, 2019. Já foram perdidas pelo menos 2.300 casas e a extensão dos incêndios somente em New South Wales é muito maior do que os maiores incêndios que ocorreram nos Estados Unidos e até na Amazónia, no Brasil em 2019. Portanto, é mesmo uma dimensão catastrófica. Sim, é importante que você comentou sobre a Amazônia, Ricardo, porque existe um conceito que o pessoal ainda não entendeu, que os incêndios que estão ocorrendo aqui na Austrália, comparado com os incêndios que estão na Amazônia, que aconteceram na Amazônia, não tem como comparar uma coisa a outra. Não há como comparar os incêndios na Amazônia com os incêndios na Austrália. Como o Ricardo levantou aqui a informação, esses são os piores incêndios da história. E uma das coisas que agrava muito aqui é que o bioma que temos aqui na Nova Gales do Sul, em Vitória e na Austrália Meridional, são biomas que o fogo fazem parte desse ciclo. Porém, com o agravamento da seca que vem se estendendo desde o ano passado, junto com as altas temperaturas, mais altos ventos, qualquer pequena queimada se torna algo totalmente fora de controle. E é algo que vocês têm que ter uma noção sobre informação muito importante, é que queimadas são normais nesta época do ano na Austrália, tanto em Nova Gales do Sul, Vitória, Austrália Meridional e quanto Queensland. Esses locais, por ter muito eucalipto, as queimadas acontecem, os bombeiros sabem como agir, os bombeiros sabem como intervir e eles protegem a população. Mas devido a essa escalada no clima, é impossível esses bombeiros conseguirem controlar essas chamas que estão destruindo cidades, matando pessoas, matando animais e matando e atrapalhando a vida de muitas pessoas. Deixando mais claro essa questão do bioma que nós temos aqui em Nova Gales do Sul, as florestas de eucalipto, que é onde os koalas vivem e comem eucalipto e ficam dormindo nas árvores,
E ela tem um ciclo de vida onde a árvore, em tempos secos, ela solta o óleo da própria árvore no ar, gerando um ambiente extremamente volátil. Aqui em Nova Gales do Sul nós temos um lugar chamado Blue Mountains, em tradução Montanhas Azuis. Quando você visita e você vê o horizonte, você vê uma camada azulada pelo horizonte. Isso é vapor do óleo do eucalipto naquela região. E isso é extremamente volátil, isso ajuda a pegar fogo muito mais fácil. E por isso, essas queimadas são naturais desses ambientes, porque mesmo depois que queimam, milhares de espécies ficam inativas e se recuperam e renascem. Tem sementes que só ativam depois das queimadas, e muitas árvores do eucalipto, mesmo depois da queimada, essa árvore não morre, porque a estrutura do seu tronco impede a morte da árvore. E ela consegue se recuperar muito mais rápido do que qualquer outra espécie que esteja naquele ambiente. Então, esse ciclo de vida de queimadas, ao contrário da Amazônia, que a Amazônia não é uma floresta que foi evoluída, que ela evoluiu para ser queimada, aqui as florestas evoluíram para terem essas queimadas. E o homem e a sociedade australiana evoluiu para se defender disso. Em 1939, Ricardo, houve um dos maiores incêndios que aconteceram aqui na Austrália já registrados, que foi uma mudança de paradigma para as pessoas que viviam na Austrália, que eles perceberam o risco das queimadas que podem acontecer nessas florestas. No dia 13 de janeiro de 1939, foram queimados mais de 4 milhões de acres, 2 milhões de hectares, mais de 650 prédios foram destruídos, 71 fatalidades. Isso gerou, fez a Austrália ter um programa de proteção contra incêndios que diminuiu muito os impactos. Existe mais outra data, Ricardo, que você se lembre desses terríveis incêndios na Austrália? Depois de 1939, e olhando para a linha do tempo dos maiores incêndios da Austrália, temos muito destacado em 2009 Black Saturday em Victoria, onde morreram 173 pessoas. Indo um pouco mais para trás, temos algumas datas como 1967, onde morreram 62 pessoas na Tasmânia, e 1983, em que morreram 175 pessoas em South Australia e no estado de Victoria também. Mas nós devemos lembrar que fatalidades não pode ser usado como número de referência para o tamanho dessas queimadas. Todas as queimadas, por exemplo, que aconteceu em Victoria, que queimou quase 5 milhões de acres, isso é apenas 1/3 do que foi queimado até agora, e as queimadas não acabaram. Isso são reflexos das mudanças climáticas que estamos vivendo hoje, mas também há um pouquinho de coisas que o governo australiano deixou a desejar. Sim, é verdade, Tiago. A verdade é que a Austrália tem sido dos sítios do planeta mais afetados pelas alterações, pelas mudanças climáticas. E um dos pontos onde isso se vê muito claramente é no aumento das temperaturas medianas na Austrália, quando comparado com os valores de 1900. Nós vemos que hoje em dia a temperatura mediana da Austrália, do continente australiano, é 1,5 graus Celsius superior àquele que era no ano de 1900. Com isso, temos também vindo a assistir, no último século, a períodos de seca cada vez mais prolongados, por causas antropogénicas, ou seja, relacionadas com as alterações climáticas, mas também por situações como o fenómeno do dipolo no Oceano Índico. Isto é um fenómeno irregular, mas que afeta a pluviosidade na Austrália e na Indonésia, e também na parte ocidental do continente africano. Ou seja, isto é um diferencial de temperatura nas águas do Oceano Índico, e quando uma metade tem uma temperatura muito mais baixa ou muito mais alta que a outra metade, isso gera condições que geram secas ou na parte ocidental da África ou na Austrália e na Indonésia. E neste momento aquilo a que estamos a assistir é um dipolo que está a causar uma grande seca tanto na Austrália como na Indonésia, e que também está na causa destes incêndios.
Mas de facto as alterações climáticas têm aqui um papel muito relevante. Tem sido um debate aceso na política australiana desde há muitos anos, com os governos Labour no início da década de 2010 tomar algumas medidas no sentido de promover alterações na economia australiana que diminuam a poluição causada pela Austrália, e com os governos liberais da coligação que estão neste momento no poder a tomar algumas ações em sentido contrário. Sim, e muito bem explicado, Ricardo, sobre essa questão da importância das mudanças climáticas, que foi completamente ignorado pelo atual governo, que é um governo liberal, liderado pelo Scott Morrison. Este governo atual não somente nega as mudanças climáticas, como também nos últimos anos tem reduzido investimentos na proteção dos parques nacionais. E os lugares que estão mais queimando hoje em dia na Austrália são os parques nacionais. E todo investimento de proteção vem sendo reduzido, o número de funcionários e contingência nesses parques vem sendo reduzido, e isso vocês podem acompanhar nos links. Quem está acompanhando nós no YouTube, os links estão na descrição. Mas quem não está acompanhando, por favor, podem seguir-nos no YouTube, o nome do canal Culpa do Bartolomeu, e vocês podem seguir com essas informações. E esse é o grande ponto, O que está acontecendo temos uma tempestade perfeita, que são altas temperaturas, somado da seca, somado de ventos extremamente fortes, que qualquer fogo, e sim, nós vivemos num lugar com um grande número de habitantes, qualquer fogo se torna incontrolável. E isso é muito perigoso. E isso tende a se tornar mais frequente com essas mudanças climáticas. Agora, Ricardo, eu quero falar sobre a Amazônia. O senhor sabe a da Amazônia? Aquele lugar que vocês não conseguiram chegar quando vocês resolveram explorar o Brasil? Ainda bem que foi só pro Sudeste, né? Tacaram a Mata Atlântica, que hoje só tem 2% de mata nativa. Mas tudo bem. A culpa é do Bartolomeu. Na Amazônia, Ricardo, não sei se você viu, com certeza você viu, apareceu no mundo inteiro. A Amazônia estava queimando. Mas a grande diferença das queimadas da Austrália para a Amazônia é que as queimadas na Amazônia foram reflexo de desmatamento. A floresta amazônica, Ricardo, é uma floresta tropical. É uma floresta extremamente úmida, com taxas de umidade 90%, 85% quando está seco. E aqui na Austrália, a taxa de umidade está abaixo de 10%. Então é muito mais fácil de queimar. A floresta amazônica ela não deveria queimar. Ela queima porque está seca. Por que ela está seca? Porque a área que está sendo queimada foi desmatada. E não é extração de pau-brasil. Eu sei que vocês gostam de pau-brasil. Eu sei. Não é extração de pau-brasil. É simplesmente para gado e soja. Então, pessoas que comparam os incêndios na Amazônia com os incêndios na Austrália, primeiro são burras, porque não pesquisam por 2 minutos na internet. E segundo, o governo... Eu não vou falar do governo agora, quer saber uma coisa? Vamos falar de uma coisa muito interessante também, que é... Eu me lembro, Ricardo, de incêndios muito devastadores em Portugal. Você pode me explicar qual a diferença desses incêndios em Portugal e da Austrália e da Amazônia, ou se tem alguma coisa em comum? Obrigado pela pergunta, Tiago. Os incêndios em Portugal, é verdade que nós tivemos há 2 anos, 3 anos, contando que já estamos em 2020, incêndios muito devastadores em Portugal, que causaram a morte de 115 pessoas no total. Isto não foi um incidente isolado, ou seja, os incêndios em Portugal já fazem parte dos noticiários de verão, ou seja, já é daquelas coisas a que toda a gente está habituada. Quando chega ao verão, chega a época de incêndios, um pouco como diria aqui na Austrália. Agora, a grande diferença entre os fogos na Austrália e os fogos em Portugal, ou diria as grandes diferenças, porque há bastantes,
é que a Austrália tem de facto um planeamento, ou devo dizer planejamento, um planeamento muito, muito bem pensado no que toca aos fogos, não só em termos das queimadas controladas que eles fazem, que antecedem as épocas de fogos, que não existe de todo em Portugal, como pelos próprios sistemas de informação e de apoio à população e de evacuação de localidades que estejam a ser afetadas pelos incêndios. Então o que aconteceu há 2 anos em Portugal foi também, como aqui na Austrália, uma tempestade perfeita em que se conjugaram ventos fortes com dias muito, muito secos e muita, muita matéria combustível nas florestas portuguesas. Ou seja, tudo o que nós sabemos acerca de planeamento das florestas, acerca de preparação para épocas de incêndios, é uma coisa que não existe de todo em Portugal. E Portugal é um país que evoluiu sobretudo nos últimos 50 anos, de ser um país muito rural, onde grande parte da população, cerca de metade ou até mais da população, vivia em meio rural, ou seja, no interior do país. Para aqueles que não sabem, Portugal é um retângulo bastante pequeno. Portugal é muito parecido com um retângulo e havia muita população que vivia no interior desse retângulo, ou seja, na fronteira, perto da fronteira com Espanha. O que aconteceu durante a segunda metade do século XX com o desenvolvimento económico foi que muitas dessas pessoas se mudaram para o litoral do país e a maior parte das florestas que existem mais no interior ficaram completamente abandonadas, mesmo aquelas que são propriedade do Estado, porque há muito poucos planos em prática que tenham em conta a preservação das florestas e, mais uma vez, a prevenção antes de épocas de incêndios. Ou seja, todos estes fatores juntos levaram a essa calamidade, onde em 2 incêndios muito distintos, um em junho de 2017 e outro em outubro de 2017, tenham morrido 66 no primeiro e 50 pessoas no segundo incêndio. Podemos comparar isto, por exemplo, com os números de mortes na Austrália nesta época de incêndios, que vão em cerca de 25, 26 mortes confirmadas, ao longo de um período bastante estendido, ou seja, desde setembro até meados de janeiro, em que estamos agora, enquanto que estas mortes que aconteceram em Portugal foram praticamente num dia em junho e num dia em outubro, em que incêndios que começaram por causas naturais, tanto quanto se sabe, acabaram por matar muitas pessoas porque não havia informação, porque as telecomunicações foram cortadas e as pessoas, tentando fugir, com a pouca coordenação que existia no terreno, acabaram, muitas delas, no incêndio de junho, por morrer numa estrada enquanto tentavam fugir do fogo, por falta de coordenação de meios, por falta de bombeiros, enfim, por falta de planeamento. Bom, então o que você falou aqui, Ricardo, é que incêndios dessa dimensão são novos para Portugal, né? Isso é algo que Portugal não esperava. Então, como a Austrália já viu incêndios de grandes magnitudes no início do século XX, mas nada perto do que a gente tem hoje, imaginando que no início do século XX a área verde na Austrália era muito maior do que temos hoje de área verde, a Austrália já queimou mais do que a área de Portugal. Quantos quilômetros quadrados tem Portugal, Ricardo? Portugal continental, Tiago, tem 89 mil quilómetros quadrados. Para quem não sabe, Portugal é uma província da Espanha que fala brasileiro. Em nome das 13 pessoas que vivem em Portugal, isso é mentira. Ok. Eu posso estar exagerando um pouco. Mas isso não tira a realidade de que a área queimada na Austrália é maior que Portugal, maior que a Irlanda. E isso demonstrando que apenas menos de 30 pessoas morreram até então, mostra a habilidade de como a Austrália consegue lidar com esses incêndios. Mesmo com corte em orçamento, mesmo com corte em tudo, existem muitas pessoas se voluntariando para ajudar, pessoas doando dinheiro, nós temos muita gente envolvida. E isso é muito bom, isso você vê que as pessoas estão envolvidas e alguns parques nacionais que já queimaram, as plantas já estão se recuperando, já estão começando a nascer de novo.
Nós vamos postar vários links no nosso canal do YouTube. Por favor, entre no YouTube se você quiser seguir os nossos links ali. Então, Ricardo, mesmo com toda essa informação aí que surgiu, essas notícias que nós estamos vendo, algumas áreas do governo brasileiro, sabe? Aquele país lá que vocês conquistaram, fizeram toda aquela merda e deixaram a bosta pra trás? Então, o governo brasileiro, o que tá acontecendo? Eles estão usando essas queimadas pra vender propaganda. Vender assim, olha só, o mundo não está se importando com a Austrália como estavam se importando com a Amazônia. A cabeça da minha rola, só para deixar bem claro. Porque enquanto o nosso governo estava cagando e andando para doações, nós temos aqui na Austrália uma comediante que conseguiu juntar mais de 50 milhões de dólares em doações, vários artistas estão doando, várias empresas privadas estão doando dinheiro para as queimadas na Austrália. Enquanto um ministro aí do Brasil fica postando negocinho, cadê a Greta, que está discutindo desde novembro com Scott Morrison, o primeiro-ministro da Austrália, sobre o que está acontecendo, enquanto ele só ficou sabendo agora que os incêndios estão acontecendo na Austrália, enquanto a Greta já estava discutindo, perguntando cadê o Macron, sendo que o governo francês disponibilizou bombeiros para virem à Austrália. E, por último, existe um deputado aí, recentemente, que é filhinho de um protótipo aí de imperador, postou aí recentemente falando a mídia não fala nada sobre os incêndios na Austrália, postando um link do que você pode imaginar, Ricardo, da mídia mainstream brasileira, o Globo. Você conhece o seu Globo, Ricardo? Eu acho que sim, né? Bom, Tiago, sobre a Globo, em Portugal nós conhecemos as novelas, como é óbvio. Todos nós crescemos com novelas da Globo em Portugal, por isso sim conheço a Globo das telenovelas. Muito obrigado, Ricardo. Então vocês não veem notícia nenhuma do que acontece lá. Bom, mas independente, esses indivíduos, eles estão usando as queimadas na Amazônia para tentar capitalizar politicamente em cima disso. Eles estão tentando empurrar essa ideia que o Macron não está se importando, eles estão tentando empurrar que a Greta não está se importando. Eu sinceramente vejo isso só pra, como a gente fala lá no Brasil, só pra agitar o gado. Você sabe por que nós chamamos eles de gado, Ricardo? Porque o Bolsonaro, ele solta lá a trombeta dele e o gado vai atrás. E é isso que está acontecendo. E é isso que me incomoda. Porque há um certo jornalista também que está usando a referência do que aconteceu em 1939, num país que não tinha nenhuma gerência de queimadas, nenhum planejamento contra queimadas, nenhum planejamento contra evacuação, falando que em 1939 foi pior e não tinha mudança climática. Mas ele é burro, porque ele não faz a menor ideia que o que aconteceu naquela época com florestas muito maiores e com nenhum plano de contingência é algo atípico que pode acontecer. Agora você tem milhares de pessoas trabalhando, milhares de pessoas lutando contra os incêndios e você vem e me fala uma merda dessa. Isso sabe qual que é o problema, Ricardo? Isso aconteceu quando Bartolomeu botou essa porra desse navio encostando no Brasil e deixou essa bosta. A culpa é sua, Ricardo. A culpa é sua. Pois, Tiago, não sei o que te responder a isso. Peço muita desculpa pelo governo de Bolsonaro. Acho que todos nós portugueses nos penitenciamos diariamente pelo que está a acontecer no Brasil e desejamos que essa merda acabe muito rapidamente. E, devo acrescentar, todos os brasileiros que queiram são muito bem-vindos em Portugal. Olha só, você me faz eu me sentir mal. Eu batendo em você, batendo em Portugal e aceito de uma forma tão bonita, tão bela. Eu acho que eu devo aprender mais com você. Mas uma última coisa que eu quero falar é sobre outra notícia que tá rolando aí, dizendo que a culpa maior que tá acontecendo nos incêndios é pessoas tacando fogo deliberadamente nas florestas. Primeiro, se você caiu nessa notícia, agora você vai aprender
O que realmente é a razão de tudo isso? Todos os anos há incêndios na Austrália. Todos os anos, pessoas são presas. Todos os anos, pessoas são levadas à cadeia por colocarem fogo deliberadamente ou não seguirem a proibição de fogo, que é fazer churrasco, alguma coisa do gênero, que em determinadas regiões isso acontece, não pode se fazer fogueiras nem nada, ou tacar bituca de cigarro na estrada. Isso acontece todos os anos. Todos os anos. Só que este ano, qualquer foguinho, qualquer queimada, qualquer coisa, está se tornando uma proporção que não tem como controlar. E por esses jornalistas que ficam jogando esse tipo de informação errada na internet e ficam negando o aquecimento global, as mudanças climáticas, isso é muito perigoso. Eu não digo que você deve ser uma pessoa que sai gritando, falando que tudo é mudança climática. Não, você não pode ser burro. É o que eu digo, não seja burro. Tenta ler, tenta entender. Nem tudo é alteração climática. Mas muita coisa é alteração climática. E negar veementemente, pegando, por exemplo, um jornalista aí que escreveu uma coluna falando que os incêndios na Austrália são por causa de uma porcaria de um cara que estava tentando proteger a plantação de maconha, esse jornalista é uma vergonha da profissão. Esse jornalista, ele não tem menor noção do que ele está falando. Ele não tem. Ele pega a realidade e substitui pela dele. E ele é um negacionista completo. E isso é muito perigoso. E você tem que ter noção de pesquisar e ir atrás. O que você acha desse negócio, pessoal, negar o aquecimento, as mudanças climáticas, Ricardo? O que você acha dessa porra toda aí? Bom, Tiago, como tu disseste, e muito bem, todas as pessoas, ou a maior parte delas diria, a não ser que tenham problemas mentais, que negam veementemente as alterações climáticas sem nenhuma base científica, são burras. Mas é engraçado e, a meu ver, interessante a forma como tu podes usar tanto o negacionismo das alterações climáticas como as alterações climáticas propriamente ditas como argumento, dependendo daquilo que é o teu ponto de vista. Vou dar um exemplo. Os incêndios em Portugal em 2017, de que falámos aqui no podcast, foram realmente de uma proporção que Portugal nunca tinha visto. Tiveram muito a ver com as alterações climáticas, é verdade, mas tiveram também muito a ver, como nós falámos, com a falta de planeamento, com a falta de recursos no terreno e com uma desorganização geral dos recursos em Portugal. E é interessante que o governo português, nessa altura, defendeu-se dizendo exatamente que o problema são as alterações climáticas e nada mais. Ou seja, tu podes usar as alterações climáticas e, tanto quanto sei, isto não é um tema muito discutido em Portugal, porque acho que a generalidade da população aceita como válida o discurso científico baseado em factos que sustenta as alterações climáticas, ou seja, não se vê nem na imprensa nem na população em geral uma grande discussão acerca de negacionismo das alterações climáticas, mas o próprio governo, provavelmente aproveitando isso, socorre-se das alterações climáticas para explicar aquilo que também não é explicado só pelas alterações climáticas e que também poderia ser melhorado e podia não ter um impacto tão grande se o governo agisse, se o governo investisse mais recursos e principalmente se houvesse mais coordenação no terreno. Ricardo, eu vou ter que cortar isso desse podcast. Sabe por quê? Porque você falando isso, vai que um governante no Brasil escuta essa merda e vai começar a empurrar essa merda toda aí pra frente. Vai falar que tudo é mudança climática sem base nenhuma. Pelo amor de Deus, Ricardo, você vai cagar esse país de novo. Não faz isso!